Pai do Senhor, igreja. Ô, glória. Eles já foram abençoados, né? Já está todo mundo abençoado já. Dá para a gente sentir a presença de Deus aqui no meio da igreja. E a confirmação também, porque o pessoal do louvor estava falando sobre o que Deus colocou no meu coração para falar hoje para vocês. Eu ia pregar sobre um tema mais próximo do que eu tinha falado na sexta-feira na igreja que o pastor Reilson me convidou, mas aprova Deus falar sobre isso. É um tema mais leve até, né? Porque eu sei que de noite o fogo vai descer. De noite tem campanha e eu sei que Deus vai se mover. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Provérbios 17. Sei que todo mundo gosta do livro de Provérbios, né? Que maravilha. Toda a sabedoria que a gente vê hoje em dia, filósofos e a ciência descobrindo novas coisas, a gente olha para o livro de Provérbios e parece que estava tudo lá. Parece que eles só não tinham lido a Bíblia. E nunca foi tão atual o livro de Provérbios. Nunca ele foi tão atual. Quando você começa a ler sobre a sabedoria de Salomão e a sabedoria daqueles homens dedicados ao estudo da palavra de Deus, você encontra a resposta para tanta coisa no dia de hoje. E Deus colocou isso no meu coração porque isso é algo que não pode faltar ao cristão. No livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 22 apenas, está escrito assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Amém? Eu quero focar só nessa primeira parte, outro dia a gente fala sobre a segunda, que diz assim, ó: o coração alegre é bom remédio. Amém. Que bênção. Porque quantas vezes esse ano eu já fui até a farmácia, meu amigo, e agora que tem uma farmácia em cada esquina, a vontade de a gente morar mais longe, porque qualquer coisa que acontece, o pessoal fala assim: vai ali na farmácia buscar o quê? Vai ali na farmácia buscar um remédio de dor de cabeça, buscar um remédio para gripe, é virose o tempo todo. E a Bíblia fala que o coração alegre é um bom remédio. Remédio para quê? Porque se você chega numa farmácia, olha para o farmacêutico e me fala assim: me dá um bom remédio. A primeira pergunta que ele vai te fazer é: um bom remédio para quê? Porque bom remédio depende do que você está sentindo. O bom remédio depende daquilo que você está passando. Porque não adianta eu dar um remédio que vai sarar uma dor de cabeça, mas na verdade você está com a garganta inflamada. Ou você está com o olho irritado e alguém lhe passa um xarope. E não vai adiantar de nada aquilo. Mas Salomão, em sua sabedoria, ela afirma que o coração alegre é um bom remédio. E eu creio que esse bom remédio independe da situação que a pessoa está. Ou qual prova ele está passando, ou qual a doença dele, ou até mesmo qual a saúde dele. Porque esse bom remédio, ele não está afetando uma doença, uma debilidade, ou uma fraqueza, uma falta de vitamina. Ele está, na verdade, fortalecendo uma parte emocional que está presente em todo ser. Até porque a continuação daí vai falar de espírito. Um espírito abatido. Olha que existe um degrau de subida no caso, porque antes ele fala do coração alegre, ele poderia falar mais do coração abatido. Então nós entendemos que o espírito abatido já é um passo além. O coração se abateu, e se isso permanece no coração, o espírito também se abate. E da mesma forma, está aí a explicação do remédio. Se o coração se alegra e essa alegria permanece no coração, o espírito também se alegra. Então, independente da situação que se está, seja ela boa, ruim, ou da provação que se enfrenta, o coração alegre
sempre é um bom remédio. Sempre é um bom remédio para toda e qualquer situação. E aí passa-se 3.000 e tantos anos para que a ciência fale exatamente a mesma coisa. Aquilo que já estava na Bíblia, que já havia sido revelado. Então tudo que nós precisamos fazer é alegrar o nosso coração. E o crente já sai na frente, né? Só tem vantagem nesse ponto. O crente já começa com um sorriso. A gente já começa com um sorriso assim. Porque o crente já encontrou a salvação. Tem coisa melhor do que isso? Tu já pensou, olha, a salvação é mais ou menos o seguinte. Digamos que alguém está mais ruim assim financeiramente. Está meio ruim. Não está sobrando dinheiro e tudo. E aí, no sábado tem um sorteio da Mega Sena e ele ganha. Ele ganha. Ele se enche de alegria. Um momento antes dele ganhar o sorteio, só tinha R$10 na conta dele. Mas aí ele ganhou o sorteio. Quanto tem na conta dele? R$10. O dinheiro não bateu lá ainda não. Mas a alegria dele já é outra. Já é outra. O dinheiro lá na segunda-feira ele vai no banco, vai ver os trâmites, vai ter todo um processo e não sei o quê. Em algum momento vai cair, mas a vitória é certa, ele já ganhou. Agora olha para a cara daquele homem. Um dia antes dele ganhar, um dia depois, e veja se é o mesmo semblante. Veja se ele anda da mesma forma, se ele age da mesma forma. Ele só tem R$10 na conta, ele já está vendo que carro ele vai comprar. Ele já está olhando na internet que país que ele vai visitar. Mas não está com dinheiro na conta. Mas tem a certeza da vitória, porque ele já ganhou. Essa é a salvação na vida do crente. Nós já ganhamos. Nós só estamos esperando chegar o próximo dia útil para ir resgatar. É só isso, meu irmão. Porque a salvação já é nossa. Agora, sabe qual é a diferença da salvação para o prêmio da Mega Sena, da virada? É que a salvação não acaba. Não tem como você gastar. Você vai usufruir dela para sempre. É muito melhor, infinitamente melhor. Porque eu já vi pessoas que ganharam na Mega e voltaram a não ter nada. Ali na Pituba, no lugar onde eu trabalhava, tinha um garçom, que ele tinha ganhado 16 milhões na Mega Sena, vocês acreditam? E ele conta a história dando risada. Rapaz, eu gastei tudo. Voltei a ser garçom. Mas aquele que ganha a salvação, não tem como gastar. Quando o filho pródigo pega sua parte, e o pai divide a parte dele, ele entrega, ele sai, e ele gasta todo o que ele tinha, e acaba. Mas na parte de cá onde o pai estava, parece que nada mudou. A prosperidade continua da mesma forma. Se ele tinha 2 filhos e dividiu, ele deveria ter dado metade de toda a riqueza para esse filho. E esse filho gasta metade de toda a riqueza. Mas quando ele chega lá, a riqueza do pai ainda é infinita. Ainda tem um sentimento de que não vai acabar. O pai coloca um anel em seu dedo, manda-se fazer uma festa. Se você for ler o texto, ele vai dizer que ele dividiu tudo entre os filhos. Já tinha dado a parte do outro também. Era tudo do outro. Mas quando ele volta, o pai não fala: olha, você chegou agora, mas agora a situação financeira não é tão boa, porque eu lhe dei metade de tudo. Não. Não nesse pai. O que ele tem é infinito. Não acaba. Então imagina a alegria daquele cara que só tinha R$10 na conta e ganhou. Ele pode não ter o dinheiro agora, mas ele está andando saltitando lá, alegre da vida, feliz da vida. Ele já age como se ele tivesse aquilo. Olha que vantagem nós temos de viver cada dia como alguém que tem a salvação. Como alguém que sabe que vai viver perto de Jesus. Como alguém que sabe que vai andar no céu. E em certo momento toda lágrima será enxuta dos seus olhos. E não haverá mais clamor, nem pranto, nem choro.
porque o próprio Deus estará ali conosco. E não vai mais haver motivo de reclamação, nem doença, nem nada. É para esse lugar que nós vamos. Se às vezes olhamos para coisas aqui e falamos, nossa, que celular incrível, que carro incrível, que casa incrível, que mansão extraordinária, que paisagem belíssima. Meu irmão, nada que o homem possa inventar se compara com as coisas que Deus preparou para nós. Ele é Deus. E nós temos essa grande vantagem. Olha, e se nós temos isso garantido, por quê? Porque às vezes nos abatemos. Como pode? Você acha que aquele homem que só tem 10 reais na conta, mas já ganhou na Mega Sena, ele vai se abater porque naquele momento ele não pode comprar algo? Você acha que ele vai se abater? Não está nem aí. Só mais um pouquinho de tempo que há de vir virá. Então, a única forma dele se abater é ele vacilar. Com outro ensinamento lá de Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A única forma dele ser derrotado é ele deixar algo que não deveria estar no seu coração entrar no seu coração. Quando nós tínhamos a igreja lá no Caboatã, a gente fazia muito aquele torneio de FIFA, né? Fazia torneio de FIFA, chamava os jovens da igreja para fazer o torneio de FIFA. E vinha uma molecada que passava a semana toda e não tinha o que fazer, né? E na época tinha eu, Caio e Charles, que já era mais velho, já estagiava, já fazia faculdade. E tinha uma molecada de 13 anos que passava o dia todo, a semana toda do campeonato de FIFA treinando e jogando aquele jogo lá o tempo todo, que ia ter jogo. E eles passavam a semana, um mês às vezes, naquela expectativa, jogando. Enquanto a gente estava estudando, trabalhando, fazendo outras coisas. E aí chegava o dia do campeonato, né? Só que imagina, né? Eu já barbado não ia perder para aqueles meninos, né? E como é que a gente fazia para ganhar do menino que treinou a semana inteira? Só fazia isso. Exatamente. Como é que a gente fazia para ganhar? A gente sentava do lado dele. E quando o jogo começava, a gente falava, rapaz, semana passada eu te dei uma surra, eu vou te dar outra. Rapaz, ó, o jogo tu sabe que quando começa ele escolhe quem vai ganhar, né? Aí o primeiro erro do menino a gente falava logo, rapaz, ele aí já era. Quando começa assim, não tem jeito. E aquele menino ia ficando nervoso. Aquele menino ia ficando preocupado. E ele dava um vacilo e você fazia um gol. E aí quando você demorava 40, 50, 60% do jogo para fazer um gol nesse menino, porque ele jogava muito melhor do que você, mas quando você fazia o primeiro, você chegava para ele e falava, aí já era, agora abriu a porteira e não tem jeito. E daqui a pouco o jogo terminava 5-0, 6-0, porque desestabilizava. E ele deixava aquilo entrar no coração dele. E o único jeito de derrotar alguém que já ganhou é assim. E Satanás sabe dessa estratégia. Então ele tenta entrar no nosso coração, porque nós já temos a vitória. E ele tenta dizer que nós vamos ter dificuldades, que não vamos conseguir suportar, que nós vamos passar por alguma doença, ou alguma fraqueza, ou alguma dificuldade, ou que não temos uma situação boa o suficiente, ou vai nos mostrar algo que não é nosso, para que a gente não guarde o nosso coração e deixe entrar. E tenham-se um coração abatido, e logo o espírito também chegará a ficar abatido. O coração é a fonte de toda a vida, porque tudo que começa no coração. Uma palavra, um desejo. A Bíblia fala que a boca fala o que? O coração está cheio. As palavras começam no coração, os movimentos começam no coração, tudo começa por um desejo. E se tem uma coisa plantada no teu coração que é ruim, aquilo se multiplicará. Então o inimigo tenta plantar no teu coração ideias fracas, de fraqueza, de derrota. Você não é tão bom assim, você não vai alcançar
os níveis que você deseja, você não vai alcançar as expectativas dos seus pais, dos seus familiares, você não vai alcançar a expectativa de sua esposa, ou do seu emprego, da sua empresa que você trabalha, você não vai ser tão bom quanto fulano, você não vai chegar no nível de ciclano, e aquilo vai entrando no coração. Coisas que nem deveriam passar pela nossa cabeça, porque nós não estamos aqui competindo. Nós sabemos muito bem que nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E tudo isso é uma perda de tempo. Proteja teu coração da ira. A palavra de Deus fala: irai-vos, mas não pequeis. Porque tem hora que não tem como não irar, né? Só fica nervoso mesmo. Mas não leve para o coração, porque se faz um pecado. Proteja seu coração da inveja. Cuidado com o que teus olhos veem, porque as coisas que olham pelos olhos chegam até o coração. Já diz o ditado que os olhos não veem, o coração não sente. Mas às vezes existe uma janela na mão da pessoa, mostrando tantas coisas que na cabeça dela ela deveria ter, tantos lugares que ela deveria ir, e aquilo vai entrando no coração e se cria uma raiz de inveja, mas a pessoa nunca vai admitir que aquilo é inveja. Ah, fulano foi para não sei aonde, e daí? Ah, comprou não sei lá, problema dele. O que eu tenho a ver com isso? Mas aquilo vai sendo colocado para dentro do coração. E daqui a pouco existe uma necessidade que não é natural, de ter algo que não é seu. E isso machuca o espírito e abate, quando aquele alvo que você colocou não é alcançado. E você mesmo se frustra. E a palavra de Deus fala: acima de tudo, guarde o teu coração. Ele não fala guarde tuas riquezas, ele não fala guarde tua aposentadoria, ele não fala guarde tua saúde, ele não fala vá para a academia todo dia guardar tua saúde. Ele fala em primeiro lugar, guarda o teu coração. Ele não fala para guardar o que você come, não fala para guardar a tua despensa, não fala para guardar a tua boca em primeiro lugar, não fala para dar nem onde tu anda em primeiro lugar. Não fala em primeiro lugar para guardar com quem você anda, porque ele mesmo recebia pecadores. Em primeiro lugar, ele fala para guardar o nosso coração. Ele não diz nem para guardar em primeiro lugar nossa inteligência, nossa sabedoria, nosso conhecimento. Mais importante do que todas essas coisas, guarda o teu coração. Porque de lá nasce toda a vida, todas as intenções. As que são compreendidas e as que não são compreendidas. O porquê que você está fazendo. E às vezes nós fazemos algo, nós estudamos isso na célula há poucos dias, e nós perguntamos por quê? O que gerou esse sentimento? O que gerou esse movimento? Algo no coração fez com que a gente explodisse rápido demais? Já estava ali. Ou que a gente falasse uma palavra dura que a gente não deveria ter falado? Já estava ali no coração. De tal modo que um coração protegido, guardado, ele é fonte de muitas bênçãos na vida da pessoa. Olha o que acontece com Daniel. Daniel é levado cativo, ele é um escravo, e um grande engano é posto diante dele. O rei separa alguns garotos, né, ele ainda era muito jovem, que são letrados, estudados, inteligentes, de boa família, de boa feição, e fala que eles vão comer do banquete da mesa do rei, que vão ser líderes. E ele coloca uma mesa para Daniel e para os seus amigos, e coloca um banquete, e coloca professores. E você sabe o que é tudo aquilo? O que é que Daniel era lá? O que é que Daniel era na Babilônia? Escravo. Ele era escravo. Mas ele acordava em uma ótima cama, ele sentava em uma belíssima mesa, ele comia do melhor, ele era ensinado pelos melhores, ele tinha momento de lazer, contato com seus amigos. O que ele era? Escravo. De tal forma que muitos ali esqueceram do que eles eram.
escravos. Eles esqueceram disso. Eles começaram a achar que eles eram filhos, felizes. Agora, ele não poderia sair dali, porque ele não tinha liberdade, ele era escravo. E para não deixar isso entrar em seu coração, a palavra de Deus diz, em Daniel 1:8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Contaminar. Você acha que ele estava falando do corpo dele? Você acha que estava falando da saúde dele? Não. Ele estava falando do coração. O seu coração não podia se contaminar. Porque se o coração dele se contaminasse, ele ia se esquecer do que ele realmente era, escravo naquela terra. E ele ia deixar de lutar pela liberdade do povo de Deus. Ele ia deixar de lutar. Ele ia deixar de se indignar com os absurdos daquele lugar. Você tem um motivo a mais para guardar o teu coração. O teu coração é a casa de Deus. Olha a responsabilidade, meus irmãos. Olha a responsabilidade. Eu fico imaginando, e claro, a igreja também nós chamamos de casa de Deus, porque esse é um lugar que nós santificamos, apesar dele não ser santo por si só. Mas nós santificamos e entregamos para Deus. E então é a casa de Deus, sim, eu creio nisso. Mas mais do que aqui, o nosso coração é a casa de Deus, é a morada de Deus. Então eu imagino o choque do irmão se entrasse por aquela porta e estivesse tocando um pagodão aqui. Ele ia falar, que absurdo, eu não venho mais nessa igreja. Como é que deixam tocar uma música dessa na casa de Deus? Que absurdo, não tem condição isso. Não, o pastor não está vigiando, não é possível. Aí ele sai indignado, ele entra no carro dele, vai embora e dá play no som. E o que é que está tocando? A música do mundo. Que está entrando aonde? No coração dele. Olha, esse altar aqui é mais santo que o altar que Deus estabeleceu dentro da gente. O que nossos olhos veem, o que nossos olhos ouvem, ou o que se passa no altar, o que é mais importante? Esse altar feito por homens não pode ser mais santo que o altar feito por Deus. O nosso coração, a casa de Deus, se não guarda por respeito a você mesmo, guarde por zelo a Deus. Porque ele não pode morar numa casa onde entra certo tipo de coisa. O negócio ficou sério, vocês ficaram muito sérios. Vamos mudar o tema. Ninguém deu glória mais. Mas o altar que Deus estabeleceu não toca qualquer coisa, não passa qualquer coisa, e não é nenhum que fala ali não, não é qualquer um que fala ali não. Não pode ser menos santo do que esse altar. E um coração cheio de Jesus, não cabe pecado. Eu não estou aqui para quantificar quanto cabe num coração, porque o coração é uma coisa tremenda, né? Nosso cérebro é uma coisa tremenda, e coração fala da parte emocional. Sempre cabe mais um. Nós não deixamos de gostar de um amigo porque conhecemos outro, ou não deixamos às vezes de gostar de uma coisa porque conhecemos outra coisa. Nosso coração é elástico, sempre cabe mais. Sempre cabe mais amor, mais atenção, mais carinho, mais respeito. Isso é maravilhoso, Deus nos fez assim. Até porque o de Deus também é assim. Cada vez que Ele libera uma nova alma, é mais um que Ele ama. E não é porque muitos outros virão após nós que Ele vai deixar de nos amar, não. Que coisa maravilhosa é o coração do homem. Feito, tomado como base o coração de Deus.
Quem dera nós tivéssemos um coração igual ao de Deus, mas nós não temos essa capacidade. Mas Deus nos fez como Ele, imagem, semelhança dEle. Então nós temos um coração um pouco semelhante com o coração de Deus. Mas no coração, apesar de caber muitas coisas, não cabe ao mesmo tempo as luzes e as trevas. Ou a luz no coração ou as trevas. A verdade é que as trevas não gostam da luz. Porque as mais densas trevas podem ser rompidas com a chama de uma pequena vela. Não há trevas que suportem uma pequena luz acesa. E quanto maiores as trevas, de mais longe dá para ver a luz. De modo que se você está na noite muito escura, aquele farol antigo, feito por uma chama e uma lente precária, pode ser vista a muita distância, vários quilômetros. Se você acende um farol daquele hoje em dia, durante o dia, você não vê nada, você não vê diferença nenhuma. A cidade toda acesa, aquele farol parece com nada. Mas quando as trevas eram grandes e a noite era densa, aquela pequena luz rompia as trevas. Mas no coração não dá para ter trevas e luz ao mesmo tempo. O inimigo vai tentar atacar o teu coração. Mas a tua carne também vai tentar atacar o teu coração. Eu falava sobre a oração de Elias por chuva. E o seu moço indo ver se a chuva estava vindo. Enquanto Elias orava, ele ia lá ver se a chuva estava vindo, ele voltava e falava: não vejo nada. Olha a informação que chega. Tu está orando por uma coisa, vem um desavisado e fala: tu está orando, mas eu não estou vendo nada. Tudo bem, e daí? Vai lá ver de novo. Meu irmão, depois da terceira vez, depois da quarta vez, talvez você deixe aquilo começar a entrar no teu coração. E isso vai começar a afetar a tua fé. Olhem a resiliência do profeta. Alguém chegava e falava: não vejo nada. E ele diz: vá ver de novo. E não vejo nada. Ele falava: vai ver de novo. Não vejo nada, vai ver de novo. Não vejo nada, vai ver de novo. Porque os seus olhos devem estar errados, porque Deus já me prometeu chuva. Então o que se vê e o que se ouve não importa. O que importa é aquilo que Deus prometeu. E ele continua com seus joelhos dobrados, até trazer a realidade, aquilo que foi ligado no céu, entre ele e Deus, porque Deus tinha prometido para ele, e ele ajoelha para trazer a realidade, aquilo que foi prometido, e ele propôs em seu coração: eu não vou me levantar daqui, enquanto eu não trazer a realidade, aquilo que Deus comunicou comigo. Olha que coisa poderosa, porque a vitória eu já tenho, porque aquele que me deu é fiel. Então não importa quantas vezes aquele moço voltasse dizendo que não viu nada, porque o coração de Elias estava blindado, e não cabia espaço para dúvida, porque a dúvida nos faz afundar, quando estamos andando sobre as águas. E ele fala: eu não vou afundar. Você pode ir lá 100 vezes, e por 100 vezes eu vou dizer: vai lá de novo. Porque eu estou certo daquilo que eu ouvi, e eu estou certo daquele que eu creio. Ele é fiel, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas eu não estou vendo nada. Não importa, vai ver de novo. E quando alguém chega para a gente agora e fala: olha, você falou que está acontecendo tal coisa, mas eu não estou vendo nada, você pode falar para ele: vai ver de novo. Vai ver de novo, você está vendo mal, você está vendo errado. São os seus olhos que não estão vendo, porque a nossa bênção é certa. Em Filipenses 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Que coisa maravilhosa. Jesus já não prometeu, né? Que ele deixa a paz, e ele não dá como o mundo dá. Jesus estava dormindo no meio da tempestade, deixou todos os discípulos muito bolados, eles estavam preocupadíssimos.
Falava, rapaz, esse barco vai afundar. E a tempestade jogava o barco para um lado, jogava o barco para o outro, e eles tiravam água lá de dentro. Enquanto isso, Jesus dormia em meio à tempestade. E aí foram chamar ele. Falaram, Senhor, tu não está agoniado com a tempestade, não? Tu não está vendo que a gente vai todo mundo morrer? Tu não está vendo que esse barco vai afundar? Tu não está vendo que isso não vai dar certo, que o negócio está degringolando? Tu não está vendo, não, que os investimentos estão indo por água abaixo, que a solução não deu certo, que a situação está se complicando, que a causa não está indo para a direção que a gente queria, que os recursos estão se acabando? Jesus estava dormindo pesado, em meio à tempestade. Que paz é essa? Que paz é essa, meus irmãos? Davi não tinha essa paz, ele disse, olha, Deus apenas desviou seu olhar de mim, eu já me desesperei. E nós somos mais ou menos assim, está tudo tranquilo, mas uma coisa deu errado, ai meu Deus, aquilo deu errado, é o fim, acabou minha vida. Adolescente, 17 anos, namoro deu errado, meu Deus do céu, é o fim, nunca mais vou amar de novo. Jesus dormia no meio da tempestade. E acordaram e falaram, você não se importa que morramos? Se eles tivessem o entendimento de Paulo naquela época, eles iam falar, se a gente morrer é lucro. Jesus sai da parte interna do barco, olha para o vento, olha para o mar, acalma o vento, acalma o mar, olha para os discípulos, só isso. Essa é a tempestade. Essa é a tempestade. Jesus posicionou as estrelas no céu. Ele calculou o giro da galáxia. Ele calculou a rota dos cometas. Ele fez a vida. Ele posicionou a terra na distância exata do sol, para que não fosse nem quente nem frio demais. Ele veste os pássaros, dá de comer, veste as plantas. Nós não podemos falar com ele sobre tempestade. Nós não podemos falar com ele sobre dificuldade. Porque isso tudo para ele não é nada. E ele nos promete essa paz. Realmente essa paz excede todo entendimento. Jó vai questionar a Deus e falar, é melhor que eu não tivesse nascido, porque eu passei por muita dificuldade, não valeu a pena, não sei o quê. E Deus fala para ele, fica quieto. Onde é que você estava quando eu marquei o limite das ondas? Onde você estava quando eu dei nome às estrelas? Onde você estava quando eu desenhei o caminho do raio? Enquanto o raio descia, olha o poder do dedo de Deus, desenhando o caminho do raio, e o raio obedecendo. Mas ele desenha mais rápido do que o raio cai. Onde você estava para dizer que não valeu a pena? Para considerar que o fim das coisas é isso, um breve momento de sofrimento, uma breve provação. E ele fala, quem dera tivesse alguém rogando por mim, e eu agradeço a Jó por essa oração, porque hoje Jesus Cristo roga por nós, para que não precisamos passar por algo tão terrível. Mas a verdade é que temos por certo, que todas as tribulações que temos passado, não se podem comparar com a glória. E se fosse diferente, eu chegaria angustiado, mas eu não posso me dar o luxo de me angustiar, porque em qualquer situação, Ele vem me socorrer. E mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não poderia me dar o direito de temer, porque se eu temer,
ele vai perceber que eu não confio nele. E eu não posso fazer isso porque ele me salvou. E eu devo tudo a ele. E eu não quero que ele pense que eu não confio nele. Eu preciso confiar e mostrar o meu amor e a minha gratidão. Então no meu coração não há espaço para dúvidas. Agora, o contentamento se aprende. A neurociência descobre atualmente que a felicidade é uma escolha. Eu até botei o texto aqui que eu não ia conseguir lembrar disso, né? Estudos mostram que o nosso cérebro pode ser treinado para focar apenas em aspectos positivos da vida. Como o córtex pré-frontal são ativados quando praticamos gratidão e pensamentos positivos. Isso aqui é a neurociência. Exercícios de atenção plena liberam neurotransmissores, como dopamina e serotonina, associados à sensação de bem-estar. Ou seja, o nosso cérebro responde à forma como escolhemos pensar e reagimos à situação, tornando a alegria, em uma parte, uma escolha consciente. Olha só, precisou evoluir até aqui, o homem foi à lua e só 60 anos depois descobre que a escolha de ser alegre. Você pode escolher ser feliz, você pode escolher ser contente. Agora, engraçado é como? Fazendo exercícios mentais e praticando gratidão e pensamentos positivos. Vamos lá então. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se houver algum excelente ou digno de louvor, nisso pensai. A palavra de Deus é incrível mesmo, né? Vamos lá, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eles descobriram agora o que nós já sabemos há muito tempo. Pense coisas positivas. Não foque em problemas. Não pense nas situações do amanhã. Hoje a Sandra acordou, virou para mim e falou: amanhã eu tenho tanta coisa para fazer. Eu falei: deixa para amanhã. Eu não quero saber de nada. Amanhã eu cuido de amanhã. Hoje eu só quero viver hoje. Não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. Eu vou ficar me preocupando com amanhã. A Bíblia já nos ensina. É verdadeiro, é nobre, é justo, é puro. Pensa nisso. É amável, é bom, é excelente, é digno de louvor. Pensa nessas coisas. Não enche tua cabeça com problemas, mesmo que eles existam, eles não são maiores que teu Deus. Aquilo que possamos resolver, resolveremos. Aquilo que não possamos resolver, Ele resolverá. E se formos pequenos, que bom, porque Ele poderá ser grande em nossas vidas. Eu nunca vi ninguém perdendo nada na Bíblia porque era pequeno, porque era fraco. Olha Davi contra Golias. Olha Gideão e seus 300. É o mesmo Deus. Ele não ficou fraco, ele não ficou velho, ele não envelheceu, nem um dia sequer. Enche o teu coração da alegria de Deus. E aí ele fala: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sabendo viver na abundância e na necessidade. Aprenda a estar contente, porque tem muita gente que conhece a Jesus e não faz essa escolha. E não faz essa escolha. E a gente conversa com uma pessoa que é crente. Meus irmãos, a maior diferença que você pode fazer hoje em dia, para mostrar a diferença entre aquele que crê e o que não crê, não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, não é o estudo que você tem, não é a família que você tem. O maior testemunho que você pode dar hoje é como você enfrenta situações diferentes do povo do mundo. É no momento em que uma dificuldade chega, ou que uma provação chega, no seu trabalho, na sua escola, e que todo mundo se preocupa e se desespera, porque está todo mundo assim agora, cheio de ansiedade, qualquer coisa, o povo fica doido, pastor. E eles olham para você e você está tranquilo, pleno, dando risada. E intriga o povo e fala: por quê?
Por que fulano não está preocupado com a política? Por que ele não está preocupado com a situação financeira? Por que ele não está preocupado com tal causa na empresa ou tal problema? Por quê? E aí você vai explicar para ele a diferença daquele que crê e do que não crê. Aquele que crê, ele coloca todas as suas preocupações nos pés da cruz, nos pés de Jesus. Eu queria que ele se colocasse de pé. Como é maravilhoso. O coração alegre é bom remédio. Eu quero que você pense. Para que é que você precisa de remédio agora? Porque como o Ministério de Louvor falou aqui no início, às vezes tem alguma situação que você está passando. Às vezes é uma doença física mesmo. Às vezes é algo na família. Às vezes é uma dificuldade difícil de se romper. Às vezes é uma perda. Ou algo que entristeceu o teu coração. E Neemias lia a palavra para o povo junto com Esdras. E daqui a pouco o pessoal começou a chorar. O povo de Deus começou a chorar. Porque a palavra que era lida rasgava o coração deles. E eles se sentiam impuros. E eles se sentiam fracos. E eles começaram a chorar. E Neemias viu que o povo estava chorando. Mas era uma festa. Então ele sobe no palanque, tira o leitor ali, bota para o lado. E fala assim: por que vocês estão chorando enquanto nós lemos as Escrituras? E eu sei que muitos murmuraram e falaram: porque eu não sou digno disso que você está lendo, porque eu não tenho vivido isso que está escrito aí, como o caso que a Alessandra contou, porque eu só tenho pecados a oferecer, é por isso que eu estou chorando, porque eu não sou digno daquilo que essa palavra que ele está lendo fala, e porque a minha vida não é perfeita do jeito que deveria ser, e por isso eu estou chorando. Mas Neemias não aceita aquela situação. Ele fala: não, essa palavra não está sendo lida para vocês chorarem, vocês entenderam errado. Este é um momento de festa. Este é um momento de culto ao Senhor. Coloquem um sorriso no rosto, porque vocês têm recebido essa palavra. Isso é motivo de alegria. E ele diz aquele versículo que nós conhecemos: a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto Ele colocar sorriso no nosso rosto, enquanto Ele encher nosso coração de alegria, nós seremos fortes, nós teremos força. Por isso eu não olho para os erros de ontem, eu não me lamento pelas coisas que eu deixei de fazer, ou quando eu erro em alguma coisa eu peco. Isso é engano de Satanás, te deixar triste por causa que algo aconteceu e você pecou, porque você fez alguma coisa errada. Deus sempre fala: olhe para frente, seja melhor, vai, não peques mais. Onde estão os teus condenadores? Eu também não te condeno. Senhor Deus, amado Pai, ó Deus, eu peço alegria no coração, Pai. Ó Deus, porque não temos desculpa, Deus, para não termos o coração alegre, porque nós te conhecemos, Pai. Ó Deus, quão grande alegria te conhecer, Deus. Ó Deus, que grande privilégio ser escolhido por Ti, Senhor. Ó Deus, faz nosso coração entender, Pai, o privilégio que tem, Pai, de estar contigo, Deus, de estar cheio de Ti, Pai. Ó Deus, que entendamos, Pai, que nós somos templo, Pai, que devemos ser mais santos do que esse templo, Senhor, e que a Tua alegria nos baste. Não nos deixe contaminar com as alegrias do mundo, não deixe que isso entre em nosso coração, não deixe que seja mais importante do que Ti, Senhor, e dai-nos a Tua paz, que excede todo o entendimento, a qual eu nem ouso tentar explicar, Senhor, porque Tu mesmo já disse que excede o entendimento. Então facilita o nosso entendimento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.